Olá, meus irmãos. Por problemas técnicos, nós perdemos um trecho da lição que foi gravada na casa do irmão Elisvaldo. E esse trecho eu estou regravando agora para dar continuidade na lição que só foi passada até o 4º tema. Hoje nós estudaremos o 5º, o 6º e o 7º tema. Muito bem. No 5º tema nós temos a estrela da manhã da reforma. Citaríamos Salmo 119, verso 40, e Jeremias 15, 16 como base do estudo desse tema. Aqui no Salmo 119, nós vimos o salmista dizer que eu amo a palavra de Deus. Então, a estrela da manhã da reforma, em qualquer época e tempo, nesse mundo de pecado, foi e é e sempre será a palavra de Deus. Nada mais, nada menos que isso. E quando a gente olha para o texto aqui de Jeremias, no capítulo 15, verso 16, nós vimos ele antecipando aquela mensagem de Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, onde ele trata do pão da vida, lembra? Que ele diz que a carne dele era o pão da vida, que nós tínhamos que comer a carne dele, comer esse pão da vida. Ele ainda comenta que vossos pais lá no deserto comeram o maná, o pão que desceu do céu, e no entanto morreram. Mas aquele que come esse pão que eu estou dando hoje, vive para sempre. Jeremias já tinha entendido isso, já naquele tempo. E ele diz aqui, ó, quero alimentar da palavra de Deus, eu me alimento dela. Isso é o que o profeta Jeremias diz aqui. É um entendimento antecipado do sermão do pão da vida, que o Filho de Deus faria quantos e quantos anos à frente? Centenas de anos. Nós temos também 2 Timóteo capítulo 2, versos de 1 a 3, aonde Paulo aconselha a Timóteo a ser corajoso, a ser firme, a ser um soldado fiel e inabalável. Não tenha medo de falar a verdade. Pregar e ensinar sem medo, que a autoridade do Santo Espírito será com todo pregador que assim o faz. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. No 6º tema, animados pela esperança. Aqui nós temos Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, mostrando aqui que Cristo venceu a morte, mas a morte eterna, irmãos. A morte no seu verdadeiro sentido. Para que eu e você tenhamos a esperança absoluta que sono da morte não interrompe a nossa salvação. Nós descansamos das nossas ações, se for da vontade de Deus, que venhamos a mergulhar no sono da morte. Mas desceremos a esse descanso salvos. E o dia que Jesus voltar, estaremos ressuscitando para recebermos o galardão eterno. Esse que Ele já nos dá hoje pela sua graça, a vida eterna. Por isso que Ele garante que ninguém morre. A morte no seu verdadeiro sentido, nós não precisamos de temê-la. Porque estamos junto com aquele que é o doador da vida. Ele é que nos mantém, Ele é que nos guia, Ele é que nos conduz. Por isso que essa convicção de fazermos parte do corpo de Cristo, de termos a certeza absoluta que somos parte do seu corpo, porque Ele está em nós e nós estamos nele, meus amados irmãos, é uma esperança imortal, eterna. Enquanto vivermos, nós teremos essa certeza absoluta da salvação em Cristo Jesus, porque Ele nos garantiu que não deveremos temer, porque quem alimenta desse pão da vida no peito se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna, a mesma razão da água viva que Ele falou lá para a mulher samaritana. É uma esperança que não morre, que não se abala. Pense nisso. E o 7º tema, aos infantes. Paulo comenta em Hebreus capítulo 5, verso 12 a 14. Aos infantes dai leite, aos adultos comida sólida. Sabe, irmãos, tem gente que não aguenta ouvir a verdade. Ao momento não é fácil você dar uma comida sólida para quem está acostumado só com papinha, né? E tem gente da igreja que come papinha a vida inteira.
Se der comida sólida para eles, é tristeza. Engasga, dá problema. E aqui, na Pena Inspirada, do Grande Conflito, na página 86 e 87, está dizendo sobre isso, comparando com o momento em que eles enfrentaram durante as perseguições, e isso vai se repetir. Não estavam preparados para receber toda a luz de uma vez, como o impactante brilho do sol do meio-dia sobre os que, durante muito tempo, permaneceram no escuro, causaria rejeição. Portanto, Deus revelou aos dirigentes pouco a pouco, à medida que podia ser recebida pelo povo. Outros fiéis, obreiros, deveriam surgir para guiar o povo ainda mais longe no caminho da reforma. E assim foram todos os reformadores que surgiram em toda a história da igreja cristã, desde o início até hoje. Cristo morreu na cruz, os apóstolos foram todos executados, teve a destruição de Jerusalém, depois também dentro do contexto do sermão profético, mas essa não morreu nenhum cristão. Mas os judeus perseguiram os cristãos dos primeiros até o ano 100 da era cristã. Depois o Império Romano perseguiu os cristãos até por volta do ano 313, como comentamos agora há pouco, de Diocleciano, pai de Constantino. Depois, então, em 538, a supremacia papal iniciando com os valdenses no noroeste da Itália e alastrou pelo resto do mundo conhecido daquela época. Perseguiu durante 1260 anos. E agora estamos prestes a enfrentar a última grande crise. E também será perseguição. Haverá decreto de morte. É profecia, não foi eu que escrevi. E que Deus abençoe a mim e a você, que tenhamos alimentação sólida da palavra de Deus, conhecimento pleno das profecias, conhecimento pleno das doutrinas bíblicas. Não é tradição religiosa que acaba, que na maioria delas, acaba atrapalhando mais do que ajudando, atrasando a obra de Cristo, atrasando a obra de evangelismo, impedindo batismos por causa de regrinhas, e lá no Pentecostes não teve isso não. Lá foi mais de 2.000 de uma vez, depois mais de 3.000 de outra vez, e foi só batizando e alastrando, foi a ordem de Cristo. E é o mesmo que nós devemos estar fazendo hoje. Jamais abrir mão da ordem de Cristo e não deixar a tradição tomar lugar da Bíblia em hora nenhuma na nossa vida. Quando nós estamos sustentados pela palavra, nós temos autoridade para falar. Se não estivermos sustentados na palavra, não tem autoridade. Aí, ouvir a Maria vai com as outras ou compra encrenca. Mas se está sustentado pela palavra, pronto, não tem problema. Deus é conosco. E quando Deus é conosco, quem poderá ser contra nós? Faz oração para encerrar, meu irmão. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por esta mensagem vinda do céu. Amém. Através do teu servo, que aqui explanou sabiamente a lição da Escola Sabatina desta semana. Rogamos ao Senhor, meu Deus, que o Espírito do Senhor impacta todos os ouvintes. Amém. Que ouvirão aqui esta palavra que foi dita. Amém, há bom tempo. Amém. Ajudando-nos a cada momento caminharmos no caminho certo. Amém. E fazendo somente o querer do Senhor. Amém. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.